Sejam todos bem-vindos aí para mais uma aula aqui no nosso João Flix, para que a gente trate aí de revisões, continuando aí o tema das revisões para a primeira fase do concurso. Então é importante a gente tratar dessas revisões, importante a gente destacar que vamos continuar aí toda segunda-feira, tá? Até a prova de vocês, para trazer alguns temas interessantes, alguns temas importantes que certamente cairão na prova de vocês, tá bom? Então vamos começar aí hoje, o tema de hoje, que é a organização do Ministério Público do Trabalho. Em primeiro lugar, a Lei Complementar 75 de 93 afirma que dispõe que são órgãos do Ministério Público do Trabalho, e aí diz ela lá, o Procurador do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho, Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral do Trabalho, Conselho Superior do MPT, Colégio de Procuradores, CCR e Corregedoria do MPT. São esses os órgãos do MPT. No entanto, nem todos esses órgãos são níveis da carreira. Quais são os níveis da carreira no MPT? Níveis da carreira são apenas 3. Procurador do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho e Subprocurador-Geral do Trabalho. Importante saber isso porque já caiu na prova. São níveis da carreira, corregedor, são níveis da carreira, Procurador-Geral do Trabalho. Não. Essas são funções que dependem de uma nomeação específica, ou até mesmo eleição, no caso do Procurador-Geral do Trabalho, tá? Então, para vocês terem essa ideia de que não são níveis da carreira esses outros órgãos, tá? Então, somente são níveis na carreira, Procurador do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho e Subprocurador-Geral do Trabalho. Esses são os 3 níveis, tá? Nível inicial, Procurador do Trabalho, nível médio aí, Procurador Regional do Trabalho e o último nível da carreira, Subprocurador-Geral do Trabalho. Vamos falar agora do PGT, começando aqui dos órgãos, falar do Procurador-Geral do Trabalho. É importante a gente tratar do PGT, por quê? Porque é um tema que cai bastante, inclusive na magistratura, quando eram os regionais, era um dos temas que mais caía, tá, gente? Então, quem pode ser PGT? Em primeiro lugar, o PGT ele pode ser procurador, de qualquer dos níveis da carreira. Esse é um dos primeiros erros que a gente tem muitas vezes. Por quê? Muitas vezes a gente pensa, não, precisa ser do último grau da carreira, mas não, tá? O atual Procurador-Geral do Trabalho, por exemplo, ele é Procurador do Trabalho. Então, pode ser de qualquer dos níveis da carreira. Maior de 35 anos, ou seja, até eu já tenho os requisitos aí, já tenho mais de 35 anos, sou Procurador do Trabalho e tenho também mais de 5 anos na carreira, que é um terceiro requisito. Tá? Então, ser Procurador do Trabalho na ativa, ter mais de 35 anos, mais de 5 anos na carreira. No entanto, esse requisito dos 5 anos na carreira, ele pode ser dispensado. Pode ser dispensado quando? Pode ser dispensado quando não tiver membros com esse requisito dos 5 anos aptos aí a concorrer. Se a gente não tiver pelo menos ali 6 para a formação de uma lista sêxtupla, então membros com menos de 5 anos podem concorrer, mas tendo no mínimo 2 anos na carreira, tá, pessoal? No mínimo 2 anos. Bom, o PGT ele é nomeado pelo Procurador-Geral do Trabalho da República. Então o PGR, o Procurador-Geral da República, irá nomear o PGT. Ele nomeia o PGT, tá? Então, só que ele não nomeia livremente, ele não escolhe quem ele quiser. A gente tem a formação de uma lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores. Então vejam, diferente de lá no PGR, que a gente falou na outra aula, que não tem lista, que a nomeação ela é livre dentre os membros da carreira, aqui não, aqui a gente tem uma nomeação vinculada a essa lista tríplice. O PGR ele só pode escolher um dos 3. Um dos 3 que foi colocado lá por uma votação do Colégio de Procuradores. Então, a lista tríplice é que vai dar o norte aí para o PGR de quem ele pode escolher. Mas dentro da lista, dentro dos 3, ele escolhe quem ele quiser para fins de nomeação, certo? O PGT ele pode ser destituído antes do término do mandato.
Em qual hipótese ele pode ser destituído antes do término do mandato? Mediante decisão aí de, no mínimo, né, 2/3 dos membros do Conselho Superior do MPT, numa decisão que é em voto secreto, tá? Uma votação secreta. Então, é possível a destituição antes do término do mandato por iniciativa do Conselho Superior, e aí sim que o PGR poderá destituir o PGT antes do término do mandato. Tá? O PGR, então, ele não pode destituir o PGT sem essa aprovação aí de 2/3 do Conselho Superior do MPT. Bom, o que mais que é importante a gente saber sobre o PGT? A atuação, né? O que faz o PGT? Tá? Então o PGT ele tem aí diversas atribuições. A primeira delas, ele atua no TST, no plenário do TST. Então a atuação no plenário do TST, segundo a lei, ela é do Procurador-Geral do Trabalho. Além disso, o Procurador-Geral do Trabalho ele preside e é membro nato da onde? Do Colégio de Procuradores, do Conselho Superior do MPT e do concurso público, né? O concurso público aí de vocês, o PGT ele é o presidente e membro nato, então do Conselho Superior, do Colégio de Procuradores e do concurso público. O PGT ele vai também designar o corregedor do MPT. Ele designa o corregedor do MPT, mas não livremente. Ele designará o corregedor a partir de uma lista tríplice encaminhada pelo Conselho Superior do MPT. Então o Conselho Superior elabora uma lista tríplice para corregedor e o PGT escolhe um dos 3 que constarem ali da lista tríplice. Ele não escolhe livremente, certo? O que mais? O PGT ele dá posse aos candidatos aprovados. Então vocês aí, os 51 que estão aí nos assistindo, vocês forem tomar posse no concurso do MPT, quem dará posse a vocês não serei eu, tá? Não posso, será o PGT, tá? O PGT é que dará posse a vocês. Ele tem também uma atribuição nos casos de conflitos de atribuição. Os conflitos de atribuição eles são decididos originariamente pela CCR, pela Câmara de Coordenação e Revisão. No entanto, o PGT, tá? O PGT ele pode decidir em grau recursal. Então o procurador, digamos, eu perdi um conflito de atribuição, eu posso recorrer ao PGT e aí o PGT ele faz então a decisão em grau recursal, tá? Nos conflitos de atribuição. Além disso, ele proporá ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior do MPT, vejam, o Conselho Superior não decide, ele só será ouvido, mas ele vai propor a criação, extinção de cargos e os seus ofícios, tá? Então ele tem essa atribuição administrativa de fazer esse pedido ao PGR. Além disso, ele tem uma atribuição orçamentária, ele elabora a proposta orçamentária. A proposta orçamentária, essa sim tem que ser aprovada pelo Conselho Superior. Após aprovado, o PGT encaminha o projeto orçamentário para o PGR, para que o PGR junte toda a proposta orçamentária do Ministério Público da União, tá? Então ele tem também essa atribuição. Pois bem, vamos passar aqui a um outro órgão agora do MPT, né? Então estou fazendo uma passagem bem rápida aqui para esse nosso tempo, tá? Para a gente tentar falar aí de todos os órgãos. Vamos falar agora do Colégio de Procuradores. O Colégio de Procuradores ele é integrado por todos os membros do MPT em atividade, tá? Então, aposentados não participam do Colégio de Procuradores, mas todos os membros em atividade participam do Colégio de Procuradores, tá? Com direito a voto. É bem assim, não é nada dinâmico isso, tá, gente? É tudo online. Hoje a gente faz pelo celular, a gente vota de qualquer lugar, para qualquer eleição que tem, do próprio celular, tá? Então não tem discussões e tal. Antes, quando ainda tinha que ir lá fisicamente no computador, aí tinha até uma salinha que ficava uma cabine para você votar no computador e tal, aí todo mundo almoçava, porque todo mundo ia lá para votar, mas hoje em dia, pelo celular, não tem nada de emocionante. Bom, agora, todas as votações do Colégio de Procuradores, anotem aí, todas as votações do Colégio de Procuradores, elas serão mediante voto plurinominal, facultativo e secreto. Então, voto plurinominal,
facultativo e secreto, tá, gente? Voto plurinominal, facultativo e secreto. Significa isso, voto plurinominal, você vota em mais de um nome. Facultativo, voto não é obrigatório, então a gente vota só se quiser. E secreto, tá? Então é assim que se dão as deliberações. E em que a gente vota? Em primeiro lugar, como eu já disse, no PGT. Então a gente vai escolher o PGT para formar uma lista tríplice que vai ser encaminhada ao PGR. A gente vota também, segundo a lei, para os quintos constitucionais. Quinto constitucional do TST, quinto constitucional dos TRTs. Nos TSTs, né, então a gente vai formar, em ambos os casos, TST e TRTs, uma lista sêxtupla. Tá? Então ambos os casos, igual a OAB faz, né, a gente vai formar listas sêxtuplas. Primeira lista sêxtupla do TST, o membro para concorrer ele precisa ter mais de 10 anos na carreira. Tá? Mais de 10 anos na carreira. Além disso, ele tem que ter a idade entre 35 e 65 anos. Então ele não pode nem ter menos de 35, nem mais de 65 anos. Para o TRT já não, para participar do quinto do TRT, basta que tenha mais de 10 anos na carreira, desculpa. Basta que tenha mais de 10 anos na carreira. Tá? Então esse é o critério para a votação. Além disso, a gente elege no Colégio de Procuradores 4 membros que participarão do Conselho Superior do MPT. No entanto, dentre esses 4 membros, todos eles precisam ser subprocuradores. Então, ser conselheiro aí, eleito do Conselho Superior, esses membros, para serem eleitos, precisam ser subprocuradores. Para um mandato aí de 2 anos, tá? Eles terão um mandato de 2 anos. Pois bem, além dessas eleições, né, nós temos algumas outras eleições previstas em resoluções do Conselho Superior do MPT. Uma delas é para o membro que vai ser indicado para o Conselho Nacional do Ministério Público, a gente elege também. Nesse caso é formada uma lista tríplice e o PGT escolhe um deles, tá? Não necessariamente o mais votado, já teve caso em que o PGT escolheu membro que não tinha sido mais votado, tá? Então a gente forma a lista tríplice e o PGT escolhe um deles. E tem também o caso de procurador-chefe, tá? Procurador-chefe, eles são designados pelo PGT. No entanto, eles são eleitos pelo colégio de procuradores daquela regional em que eles irão atuar, tá? Daquela regional em que eles irão atuar. Então, é assim que funciona as eleições pelo colégio de procuradores, tá? Assim que funciona. Bom, um outro órgão que nós temos aí é o Conselho Superior do MPT. O Conselho Superior do MPT, ele tem como membros natos o PGT, que também é o presidente, e o vice-PGT. O vice-PGT não necessariamente é vice-presidente do Conselho Superior, tá? Ele pode ser ou não. Por quê? Porque a escolha do vice-presidente do Conselho Superior é feita pelo próprio Conselho Superior. Então o Conselho é que vai escolher quem é o vice-presidente do Conselho. E isso é importante a gente dizer o quê? Que o vice-PGT, ele substitui o PGT nos seus impedimentos, tá? Então, no caso de impedimentos, o PGT está viajando, enfim, o vice-PGT ele assume. Agora, no caso de vacância do cargo, digamos que o PGT, ou não foi nomeado um novo PGT, né, deu o prazo de mandato dele, né, do PGT, que é de 2 anos, tá? O prazo do PGT é de 2 anos, admitida uma recondução. O PGT ele é eleito, ele é nomeado, ele tem 2 anos, admitida uma única recondução. Digamos que o PGT ele seja nomeado, deu prazo de 2 anos e não foi nomeado ninguém, houve vacância. Quem assume em caso de vacância, tanto o Conselho Superior quanto o cargo de PGT, é o vice-presidente do Conselho Superior do MPT. Por quê? Porque é um cargo mais democrático, né? Houve uma escolha por um colegiado, né? O vice-PGT ele é um cargo de nomeação livre pelo próprio PGT. No entanto, o vice-PGT precisa ser subprocurador, necessariamente, tá? O vice-PGT, então vejam a confusão, né? Porque o PGT não precisa ser sub, mas o vice-PGT necessariamente precisa ser sub. E aí o vice-presidente do conselho, então, é que em caso de vacância do cargo de PGT, assume a função de PGT. O vice-PGT continuaria sendo vice, tá, gente? Então é importante vocês se atentarem a esse detalhe, tá bom? É bom vocês ficarem atentos a esse detalhe porque
é uma peculiaridade importante que a gente tem aí nessa função, que é a função do vice-presidente do Conselho Superior do MPT. Pois bem, quem compõe o Conselho Superior? O Conselho Superior do MPT ele é composto por 4 membros, indicados aí, né, que são eleitos pelo Colégio de Procuradores, né, como eu já disse, dentre os subprocuradores, para mandato de 2 anos, admitida uma reeleição. Os dois, né, que é o PGT e o vice-PGT, né, então nós temos aí 6 membros já, e mais 4, que são 4 também subprocuradores, porém eleitos pelos próprios pares. Então são 4 membros que são eleitos numa eleição da qual participam apenas os subprocuradores, tá bom? Então é importante destacar isso aí também para vocês, certo? Então nós temos 10 membros no total. Agora é importante a gente falar que desses 10 membros, nem todos são subprocurador. Quem que não é subprocurador aí desses 10 membros? O PGT. O PGT pode ser que não seja subprocurador. Então é importante, porque já caiu na prova lá, todos os membros do Conselho Superior precisam ser subprocuradores, não necessariamente. O PGT pode ser ou não subprocurador, tá bom? Aí a Lorena já tinha acertado, aí tinha respondido, certinho. Bom, e o que faz o Conselho Superior? Vou falar aqui algumas funções. Principal função do Conselho Superior é exercer o poder normativo dentro do Ministério Público do Trabalho. Ele vai fazer o quê? O regimento interno do próprio Conselho Superior, da CCR e do Colégio de Procuradores. Então, primeira função aqui, fazer o regimento interno desses 3 órgãos. Além disso, ele vai elaborar as regras de distribuição de feitos e procedimentos administrativos. Então, todas as regras de distribuição. Vai também elaborar quais serão os critérios de promoção por merecimento na carreira. Tá? Hoje a gente não tem muito critério, mas está até em discussão isso aí. Vai elaborar também resolução que trate sobre os requisitos a serem cumpridos durante o estágio probatório. Então eu vou rogar uma praga aqui para vocês, 49 que estão assistindo aqui, os 2 que saíram lá quando eu falei que tinham 51, agora 46, os outros, os 4 que saíram aí, perderam. Porque eu vou rogar essa praga aqui agora, que no final desse ano vocês começarão aí o estágio probatório de vocês e precisarão ler essa resolução aí para entender bem quais são as regras do estágio probatório, tá? Aí, ó, a Cris Arantes está aí, né? Aluna do curso presencial aí de BH. Obrigado por estar aí. O professor Rafael também, aí, ó, vocês certamente estarão aí estudando a resolução no final do ano para cumprirem aí os requisitos, tá? Não só vocês, mas os outros também. Aí a Ana Luísa participou aí do nosso curso presencial nesse final de semana aí, nos conhecemos. Então, vocês, então, vou rogar essa praga aqui para vocês agora. Todos que estão aqui, ó, às 21h21, ó, além disso, 21h21, hein? Não sei se vocês sabem, mas existe a minha esposa que me falava, né, que existe uma superstição de que quando a hora está igual, assim, 9 e 9, 8 e 8, enfim, é sinal de sorte. Então vejam, vocês aí, 51 que estão aí agora, estão num momento de sorte. Bem na hora que eu estou falando da aprovação de vocês, que vocês vão estudar, é 21 e 1. E quando é 21, quando a hora se repete, vocês podem fazer um pedido. Então aproveitem agora, façam um pedido. Qual o pedido que vocês querem aí? Toda vez que vocês verem a hora igual, vocês façam um pedido. Eu fazia muito esse pedido quando eu estava estudando. Toda vez que dava, e dava muito às vezes, era impressionante, começava a dar o tempo inteiro. 8 e 8, 9 e 9, 10 e 10. E aí eu fazia o pedido para ser aprovado no concurso. Então agora, bem nessa hora que eu estava falando disso, deu aí as 21h21, agora passou. Quem não pediu, não pediu. Quem pediu, pediu. Mas aí então vocês vão estudar essa resolução, tá? Vocês têm que saber as regras elaboradas aí pelo Conselho Superior. Além disso, o Conselho Superior ele elabora a lista de antiguidade, de promoção por antiguidade e também por merecimento. Quer dizer, lista de antiguidade, ele elabora a lista de antiguidade e decide quem serão os promovidos, seja por antiguidade, seja por merecimento. No caso da antiguidade, né, ele é obrigado a promover o mais antigo, salvo de forma fundamentada por voto de
deliberação aí de 2/3 do Conselho Superior, é que eles poderão eventualmente recusar, tá, o nome do membro mais antigo para que ele não seja promovido, tá bom, pessoal? Bom, o que mais? Aí, ó, passado o 21º concurso às 21h21, isso aí. O que mais? O Conselho Superior é que vai aprovar aí o resultado, né, que vai decidir sobre o cumprimento dos requisitos do estágio probatório. Então, no meu caso, até me lembro, o Dr. Camargo, que foi PGT, ele era membro do conselho na época, ele foi o relator do nosso procedimento de aprovação no estágio probatório, tá? Então, eles que vão decidir o estágio probatório. Além disso, o Conselho Superior ele decide, por maioria absoluta dos seus membros, quanto a autorização para que o PGR ajuize ação para perda do cargo do membro do Ministério Público, tá bom? Então essas são algumas das atribuições do Conselho Superior do MPT. Bom, vamos falar então agora da Câmara de Coordenação e Revisão. A Câmara de Coordenação e Revisão é o órgão de coordenação, integração e revisão do exercício funcional. Então, coordenação, integração e revisão do exercício funcional dos membros do Ministério Público. Qual é a composição da CCR? A CCR ela tem 3 membros, tá? 3 membros. 2 são indicados aí pelo Conselho Superior do MPT. Um dos membros é indicado pelo PGT. A lei fala preferencialmente dentre os integrantes do último grau da carreira. Veja, preferencialmente. Então não obrigatoriamente são membros do último grau da carreira. Então pode ser um procurador do trabalho, como tem hoje procurador do trabalho, pode ser procurador regional do trabalho, tem vários hoje lá. Por quê? Porque além da CCR, nós temos hoje as subcâmaras da CCR, que são vinculadas à CCR, previstas em resolução pode cair no concurso, né? E são 3 subcâmaras, cada uma delas com essa mesma composição. 3 membros, um indicado pelo PGT e 2 indicados pelo Conselho Superior, tá? E sempre mandato de 2 anos, admitida a recondução. Nesse caso a gente não tem limites aí na CCR, né? Diferente do PGT e diferente do Conselho Superior do MPT, certo? Existe uma função que precisa ser de subprocurador, tá? Que é a função de coordenador. O coordenador da CCR ele tem função executiva e ele necessariamente precisa ser subprocurador. E é o coordenador indicado pelo PGT. Então, dentre os membros da CCR, o PGT escolhe um deles para ser o coordenador. E tem que ser um subprocurador, tá? Necessariamente subprocurador. Pois bem, o que faz a CCR? Vamos lá, CCR. Ela vai promover a integração e coordenação dos órgãos do Ministério Público, observado o princípio da independência funcional. Então eles não podem aí determinar o que deve ou não o membro fazer, mas porque prevalece a convicção do membro do Ministério Público. No entanto, as orientações, hoje nós temos alguns enunciados da CCR, mas esses enunciados não são relacionados aí com matérias jurídicas mesmo, assim, são mais procedimentais, de pode ou não indeferir, arquivar uma determinada situação, tá? Mas não quanto a entendimentos jurídicos. Quanto a entendimentos jurídicos, né, a gente tem aí orientações hoje que são elaboradas pelas coordenadorias nacionais do MPT. E essas também observam esse mesmo requisito de respeito à independência funcional. Além disso, a CCR ela tem como função encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos do MPT. Também essa função hoje ela é mais desempenhada pelas coordenadorias nacionais, tá? As coordenadorias nacionais elas elaboram manuais de atuação, peças, modelos de tudo que a gente precisa, tá? Então, dificilmente a gente precisa elaborar, inovar no MPT, tá? Porque sempre tem alguma coisa que alguém já fez e isso a gente encontra aí com facilidade na coordenadoria, tá certo? Além disso, ela decide os conflitos de atribuição, como eu já disse, cabendo recurso aí ao PGT, tá? E ela resolve aí sobre a homologação dos arquivamentos de inquérito civil. Então, os inquéritos civis eles são arquivados pelo membro do Ministério Público e essa decisão ela tem que ser homologada pela CCR. Destaco aqui que a lei, isso caiu no último concurso,
A lei diz que, eu já falava faz tempo, eu adoro isso porque eu falava faz tempo isso, mas no último concurso caiu, que a lei diz que quem homologa o arquivamento de inquérito civil é o Conselho Superior do MP, né, do ramo do MP. No entanto, a resolução do MPT é que diz que quem homologa é a CCR, tá bom? E isso caiu exatamente dessa forma. Segundo resolução do Conselho Superior do MPT, quem homologa o arquivamento de C é a CCR, certo? Tranquilo? Bom, que mais? Que mais? Nós temos aí a Corregedoria do MPT. A Corregedoria, né, que é o órgão que vai fiscalizar as atividades funcionais e a conduta dos membros do Ministério Público. O corregedor, como já disse, ele é nomeado pelo PGT, dentre os integrantes de lista tríplice, que é elaborada pelo Conselho Superior do MPT. O corregedor ele terá mandato de 2 anos, renovável apenas uma vez. Ele necessariamente precisa ser subprocurador, tá bom? Somente subprocurador pode ser corregedor. Além disso, o corregedor não pode ser membro do Conselho Superior, tá? Ele tem assento no Conselho Superior, ele acompanha as sessões, no entanto, ele não pode ser conselheiro, não pode acumular as duas funções. O que mais que o que o corregedor faz? O corregedor, bom, só uma coisa antes, ele pode ser destituído também antes do término do mandato por iniciativa do PGT e voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior, tá? Então, pode ser destituído, mas o PGT não pode fazer sozinho, ele tem que encaminhar isso, a decisão, para o Conselho Superior, que terá que aprovar por 2/3 de seus integrantes, tá? A destituição do corregedor antes do término do mandato. O corregedor ele vai realizar correições e sindicâncias, tá? Apresentando os respectivos relatórios. As correições e sindicâncias elas podem ser feitas de ofício pelo corregedor ou então por determinação do Conselho Superior ou do PGT também, tá? As sindicâncias e correições. Além disso, ele vai instaurar inquérito contra integrante da carreira e eventualmente propor ao Conselho Superior a instauração de processo administrativo. Então ele não elabora processo administrativo contra membro na carreira, ele tem um inquérito, ele instaura um inquérito. Se for o caso de instaurar o processo administrativo, ele propõe isso ao Conselho Superior. Aí é o Conselho Superior que vai determinar a instauração do processo administrativo e designar a comissão que prosseguirá aí com esse processo administrativo. Além disso, o corregedor ele acompanha o estágio probatório, de acordo com as regras estabelecidas lá pelo Conselho Superior. Ele vai também propor ao Conselho Superior a exoneração do membro do Ministério Público que não cumprir os requisitos, as condições do estágio probatório, certo? Então, ele também tem essa função, o corregedor, certo? Conseguimos finalizar aí exatamente 30 minutos falar sobre todos os órgãos do MPT, dar um apanhado geral para vocês da organização do MPT. Era isso que eu queria falar aqui para vocês hoje, tá? Consegui aí meia hora. Obrigado aí. E deixa eu ver se alguém colocou alguma dúvida aqui agora, só para finalizar. Isso aí, logo mais a gente se vê em BH, em São Paulo, provavelmente em São Paulo, né, Cris? Porque nós teremos aí um curso entre a primeira e a segunda fase, um curso presencial aqui em São Paulo, tá? Então, provavelmente nós nos veremos aqui, vocês aí que serão aprovados na primeira fase, tá? Nós nos veremos aqui no curso presencial em São Paulo, que será aí na época do 1º de maio, tá bom? Na época do 1º de maio. Quanto às resoluções mais importantes que alguém perguntou aí, eu esqueci agora quem que foi, tá? São várias as resoluções, né? Eu não tenho aqui elas de cabeça agora. Mas uma notícia que eu quero dar para vocês é que eu estou pensando em abrir o curso Estratégia MPT. Então me digam aí se vocês quiserem aí fazer esse curso, se não tiverem feito, né? Porque o curso Estratégia é aquele curso em que eu falo da estratégia para você ir melhor na primeira fase. Eu indico todas as resoluções que eu acho que são mais importantes para você estudar, né? Como foi essa pergunta. Eu falo, né, uma dúvida que vários têm me perguntado
temas que eu devo estudar aí nessa reta final, tô meio perdido, o que eu estudo, tal, eu falo quais são os temas que caem mais estatisticamente. Então, aqueles que tiverem interesse em ter esse material aí, me mandem uma mensagem para eu saber, né, sentir aí de vocês se eu devo ou não abrir novamente essa inscrição aí para o curso Estratégia. Não sei se o pessoal tem interesse, tá bom? Obrigado aí, Rafael, pela recomendação. Professor, além da lista do CNMP, qual outra lista o Colégio de Procuradores elabora que não está previsto na lei complementar? O Colégio de Procuradores elabora também, Fábio, procuradores, só que é o Colégio de Procuradores da regional. Elege o procurador-chefe de cada regional e aí o PGT é que vai designar. Tá? A lei fala que o PGT designa, tá, o procurador-chefe dentre os procuradores regionais. No entanto, não precisa ser procurador regional, né, ao contrário do que diz a lei, e quem vai eleger é o Colégio de Procuradores da regional e o PGT simplesmente nomeia aquele que foi o mais votado, tá bom? É isso aí, certo? Se eu recomendo um cursinho na reta final, é a pergunta da Jarine. Olha, isso depende muito do seu estudo, né, de como você está nos estudos. Se você já fez cursos preparatórios, eu recomendo que você siga o seu material que você já tem, leia e releia várias vezes, porque eu acredito muito que a memorização é a melhor forma de você obter um bom resultado. Então você lê e revê várias vezes. Isso se você for uma pessoa que rende bem também, lendo e tal. Agora, se você é uma pessoa que rende muito bem assistindo aulas e tal, aí talvez valha a pena para você pegar um curso reta final. Isso é outra coisa que eu explico bastante aí profundamente no curso Estratégia, né, de como você deve fazer para ter um melhor rendimento, até mesmo nos cursos preparatórios que vocês forem querer escolher, tá bom? O curso Coringa, está perguntando aqui, não, o curso Coringa ele não está com inscrições abertas, tá, pessoal? Eu tenho, aqui eu faço as inscrições somente em alguns determinados períodos, porque eu não consigo trabalhar na elaboração, na inscrição e elaboração dos cursos ao mesmo tempo, tá? São muitas dúvidas durante a inscrição e aí eu fico muito tempo respondendo as perguntas, certo? Bom, pessoal, então é isso. É sobre o curso Estratégia que eu tô com a ideia aí de abrir agora. O curso Coringa eu não penso em reabrir porque eu estou dando um upgrade nele para que ele fique perfeito aí para o pessoal ter tudo que precisa para a segunda e terceira fase também. Tá? Então o curso Coringa aqui hoje ele está pronto para a primeira e segunda fase, tá? Já está com todas as aulas lá. Eu vou também colocar ele, deixar ele mais perfeito ainda para a segunda fase, estou trabalhando nisso. E também para a terceira fase, porque aí você passando, o aluno do Coringa passando na primeira fase, já vai estar com o material todo para a segunda e terceira, aí sem precisar se preocupar com nada, tá bom, pessoal? Então é isso aí, um grande abraço a todos e até mais!